iniciaremos a lição 10, capítulo 10, no caso, da revistinha Para os Confins da Terra. O título do capítulo é Lições Transculturais e suas atividades. Essa revistinha vai tratar sobre a atividade missionária da igreja. Cada capítulo vai tratar um pouco da atividade missionária, um tema diferente. Nosso texto base é Atos 10, do 23 ao 32. Só que a gente vai ler até o 35 hoje. Só pegar no Bíblia aqui. Atos 10, do versículo 23 ao 32. Isso, 10. Esse Atos 10, ele trata da conversão da família de Cornélio, né? Da transformação de Pedro também, da aprendizado de Pedro. A gente vai começar do 23 ao 32, mas antes, passar o... Antes eu vou dar uma introduçãozinha sobre Atos 10, sobre os acontecimentos de Atos 10. O que acontece? Atos 10 trata da conversão de Cornélio, como eu disse. Cornélio, ele é um centurião romano, ele é um chefe, centurião, um chefe de um exército de 100 homens. Então, Cornélio é um homem importante dentro do exército e na sociedade também. Ele cuidava de 100 homens, 100 soldados. E Cornélio, ele era um homem temente a Deus, um homem piedoso. A Bíblia fala que Cornélio era um homem temente a Deus, piedoso, e um homem que vivia em orações. Ele cria em Jesus Cristo, mas ele precisava de algo mais. Então, quando ele estava ali orando, o anjo aparece para Cornélio e instrui Cornélio a enviar homens para buscar Pedro e falar onde Pedro estava. Cornélio faz exatamente o que o anjo mandou. Pedro estava lá em Jope, numa outra cidade, hospedado na casa de um amigo. E Pedro, quando vai orar também, no outro dia já, Pedro, quando vai orar, ele sobe para o terraço para orar, para ter um momento de intimidade com Deus. A Bíblia fala que estava com muita fome e Pedro também tem uma visão. Na visão de Pedro, descia um pano branco e estava cheio de animais. Animais que eram considerados impuros para o povo de Israel, para o povo judeu, na verdade. Então, Deus manda Pedro sacrificar e comer. Lembra que Pedro estava com fome. Mas Pedro fala que não, porque ele não poderia se alimentar de um animal impuro, segundo o costume judeu. Aqueles animais que estavam ali, todos eram impuros. E aquele diálogo acontece 3 vezes. Deus manda Pedro comer, sacrificar e comer, e Pedro diz que não. E Deus fala para Pedro: não considere impuro porque eu purifiquei. E a visão acaba. E Pedro começa a meditar naquela visão, sem entender o que queria dizer aquilo. Enquanto ele está meditando ali, acontece dos soldados que Cornélio mandou enviar até Pedro, para buscar Pedro, chegam e o Espírito Santo fala para Pedro: vai com eles porque eles são meu enviado. É para você ir até Cornélio. Então Pedro vai, desce, recebe os homens, se alimenta com eles ali, e no outro dia vai viajar com eles, vai junto com eles, até a casa de Cornélio. Aí começa agora o versículo 23. Essa é do 1 ao 22, é isso que se passa. Agora a gente vai entrar no versículo 23 até o 35, que é o texto base da lição. São 10. Pedro
pois convidando-os a entrar, hospedou-os no dia seguinte, levantou-se e partiu com eles também alguns irmãos dos que habitavam em Jope, foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia, Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e prostrando-se aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Então Pedro já começou a entender a visão dele, que naquela época um judeu não poderia nem mesmo ter comunhão com uma pessoa que não fosse judeu, que não fosse adepto ao judaísmo. Então ali Pedro já começa a entender o que a visão dele queria dizer, que ele não poderia considerar impuro, que Deus purificou. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar, pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª da oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, com sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado na casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Então esse é o texto básico que vai introduzir aqui a nossa lição. Esse texto aqui vai ser muito importante para a nossa lição. A gente vai conseguir ver um pouco da lição nesse texto. A introdução da lição começa... Perdão, só organizar aqui. A visita de Pedro a Cornélio é um passo importante para a expansão do cristianismo para ele como judeu. Então, essa visita, ali começa a pregação aos gentios. Até então, Paulo ele vai ser conhecido como o homem como o apóstolo dos gentios, né? O homem que levava a palavra aos gentios, correto? Porém, Pedro foi a primeira pessoa a levar a palavra aos gentios, que a Bíblia cita, né? Foi Pedro, quando ele vai até Cornélio, porque até então não se podia ter esse relacionamento entre um judeu e um gentio, entre um judeu e um gentio não adepto ao judaísmo, né? Porque existia 3 categorias: o judeu, o prosélito, que era o não judeu, mas que era circuncidado, que aceitava o costume judaico e se circuncidava, e tinha o gentio, que era um não judeu, que acreditava na divindade, que acreditava em Deus, porém, ele não era circuncidado. Então, o que diferenciava um judeu do não judeu era a fé, um Deus único, e também a circuncisão. Então, Cornélio, ele tinha fé, mas ele não tinha ainda, ele não era circuncidado. Então, por isso que ele não podia se relacionar com os judeus, né? Tinha essa divisão. A gente vê o seguinte: apesar de ser um homem piedoso e temente a Deus, Cornélio precisava aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, para que ele e sua família fossem salvos. A primeira coisa que a gente vê nessa passagem é que a bondade do homem não salva o homem. Cornélio, a palavra diz que Cornélio era bom, era piedoso, que ele orava constantemente, ao ponto de Deus olhar para ele, Deus se alegrar com ele. Mas ele ainda não tinha aceitado Jesus como único Salvador. Apesar disso, dele ser bom, ser temente a Deus, ele ainda não tinha tido essa experiência.
quando lemos Atos 10, a primeira impressão que fica é que se trata da conversão e transformação do gentio. Mas não é só isso, também se trata da transformação de um apóstolo. Porque Pedro, apesar de Pedro estar lá com Jesus, ter ouvido Jesus falar, ir pregar a todos os povos, ter ouvido Jesus falar que não é o que come, mas não é o que entra, mas sim o que sai que contamina o homem, Pedro ainda tinha um costume judaico de fazer acepção de pessoa, de achar que a fé cristã, a fé em Deus era algo exclusivista, era algo só para o povo judeu. Mas a Bíblia, ela trata de uma igreja universal, uma igreja para todos, não? Igreja a todos os povos. Então, Pedro também ainda uma transformação a ser feita. Tanto que quando Deus manda ele comer, ele fala que não ia comer, porque era algo impuro. Então, assim como Cornélio guardava na vida dele ainda alguns resquícios do paganismo, porque a primeira coisa que Cornélio vê, a gente vê aqui, se não me engano, acho que é o versículo 28, que assim que Cornélio ele encontra com Pedro, o que ele faz? Ele se ajoelha e se prostra diante de Pedro, como se Pedro fosse um Deus. Mas Pedro fala, ó, sou homem como você. Então Cornélio também ainda tinha aquele resquício do paganismo romano, que precisava ser tirado dele. E Pedro tinha um resquício da religiosidade judaica, que ele achava que a fé era exclusivista, era só para o povo judeu. Então, dois homens ali estavam ali se posicionados, um ali para receber a palavra e o outro para pregar. Então, os dois ali receberam transformação. Um largou o paganismo, ali entendeu um pouco mais da fé, o outro também largou a religiosidade. Vamos lá. A introdução aqui da revista diz o seguinte: a primeira pergunta que a gente começa com a seguinte pergunta. É a primeira pergunta do Catecismo do Westminster, que diz o seguinte: qual é o fim principal do homem? Qual é o objetivo do homem nessa terra? E a resposta é aquela, é o seguinte: o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. O alvo principal de tudo é glorificar a Deus. Então o fim principal do homem é glorificar a Deus. A gente vê isso lá em Coríntios 10, 31, não sabe não, vou ler para vocês. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então o fim principal do homem, segundo a Bíblia, é glorificar a Deus. Para isso nós fomos feitos, para glorificá-lo e se alegrar-se nele. Continuando aqui no segundo parágrafo aqui da revista, ainda na introdução. Para que Deus seja glorificado na vida cristã, é fundamental que os cristãos prestem a obediência. Entre a palavra que eu estudo, a palavra que eu leio e os meus atos, entre o meio termo, no caminho entre o que eu prego, o que eu leio e o que eu faço, está a obediência. Então, é necessário obediência para fazer a vontade de Deus, para viver a palavra de Deus. Então aqui, para mim glorificar Deus, eu preciso ser obediente a Ele, entendeu? Então aqui, esse é o caminho para a gente conseguir ver uma vida com Cristo, obediência. É muito importante na vida cristã ser obediente, porque senão acaba sendo só um livro que a gente lê. Se a gente não consegue obedecer a Deus, fica sendo só uma coisa que a gente prega, mas não vive, né? Fica sendo uma questão de pregação, mas não de vida, não de testemunho. O tópico é o seguinte: missão centrada em Deus. Só pegar um pouco d'água. O trabalho missionário, lá no primeiro parágrafo, o trabalho missionário é planejado e realizado debaixo da autoridade de Deus. A gente vê isso lá em Mateus 18 ao 20, que diz o seguinte: Jesus aproximando-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A gente vê isso lá em Mateus 28, 18 ao 20. Toda autoridade foi dada a Deus. Então, o campo missionário tem que ser debaixo da autoridade de Deus, está debaixo da autoridade de Deus. Isso significa duas coisas. Isso significa duas
coisas segundo a apostila. A primeira coisa é, não devemos temer a oposição que certamente se levantará contra a igreja de Cristo, mesmo sabendo que a igreja será física e até legalmente perseguida em muitos países. Os cristãos precisam anunciar o Evangelho com a certeza de que até mesmo a perseguição está debaixo da autoridade de Deus. Tudo está debaixo da autoridade de Deus, até mesmo perseguição. Então, nós como cristãos não devemos temê-la. Porque a guerra de Israel contra Hamas capítulo 10. A guerra de Israel contra Hamas, a guerra na Ucrânia, tudo isso está debaixo do controle de Deus. Nada fugiu do controle dele. Está debaixo da autoridade dele. O que a gente deve fazer é continuar pregando o Evangelho. E orando por essas causas. O segundo significado é o seguinte: todo trabalho missionário deve ser realizado em obediência a Cristo, isto é, em obediência à sua vontade revelada na Escritura, em conformidade com o que aprendemos sobre a sua pessoa e obra na Escritura. Para fazer a vontade de Deus, é preciso antes conhecer a sua palavra. Antes, para você ir fazer discípulos, você antes precisa ser discípulo. Quando Jesus manda os apóstolos ir fazer discípulo, nos chama para a grande comissão, aqueles apóstolos estavam ali, já tinham ali passado durante 3 anos ali, aprendendo diretamente com o mestre, aprendendo a pregar o Evangelho. Para Pedro chegar até Cornélio e levar o Evangelho à casa de Cornélio, Pedro passou 3 anos antes ali, aprendendo com Cristo. Então, antes de você levar a palavra, você precisa aprender a palavra. Antes de você discipular, você precisa ser discípulo também. E nunca deixar de ser discípulo, né? Porque o próprio Pedro aprendeu com Cristo, mas ele ainda pecava na acepção de pessoas. Ele teve que aprender ali, com aquela situação ali, com aquela visão que ele teve, a não fazer acepção de pessoas, como a gente viu aqui em Atos 10. Então a Bíblia fala que a gente precisa, todo trabalho missionário deve ser realizado em obediência a Cristo, isto é, em obediência à sua palavra, à sua vontade revelada na Escritura. Eu só consigo fazer a vontade de Deus se eu aprendo a vontade dele na Escritura. Se eu não conheço a palavra, eu vou estar pegando a minha própria palavra. Se eu não conheço a vontade dele, eu vou estar pegando a minha própria vontade. Porque eu vou levar a palavra de acordo com o que eu acho, não com o que a palavra dele manda fazer. Então, por isso que é necessário, é importante você se dedicar às Escrituras, para você aprender a vontade de Deus e para passar para os irmãos, né? E não convertidos. A igreja existe por causa dele, por causa de Deus. Ela foi criada por ele, resgatada por ele, para adorá-lo em submissão à sua vontade. Isso aqui está na página 34, ali na segunda coluna, segundo parágrafo. A igreja existe por causa de Deus, ela foi criada por ele, resgatada por ele, para adorá-lo em sua submissão à sua vontade. Então tudo é aquela coisa, é por ele, por meio dele e para ele. São todas as coisas, inclusive a igreja. A igreja foi criada por Deus no Éden, pois Deus criou o homem para viver em comunhão com ele, em adoração permanente e livre do pecado. Então a igreja de Deus ela é criada no Éden. Quando Deus faz o mundo, cria o Éden ali e estabelece Adão ali no Éden para cuidar da terra, ali se inicia a igreja de Deus, porque Deus criou o homem para quê? Para ter comunhão com ele. Então, a igreja de Deus começa ali. Entretanto, a gente vai ver aqui no terceiro parágrafo, lá no finalzinho, diz o seguinte: tendo cometido o pecado, nossos primeiros pais se tornaram culpados e merecedores da punição anunciada por Deus, a morte. Porém, logo após o primeiro pecado, Deus graciosamente promete a vinda do Redentor e começa a redimir uma parte da humanidade que terá restaurado a sua comunhão com Ele. É aquela coisa, temos morte em Adão, mas temos vida em Cristo. É o segundo Adão. É aquele que veio para tirar o pecado do mundo. O relacionamento que Deus estabeleceu com o homem ali no Éden, ele foi manchado pelo pecado do homem, pela introdução do pecado no mundo. Então Deus enviou o seu Filho para restaurar essa comunhão, para restaurar esse relacionamento entre Deus e o homem. E não só restaura esse relacionamento, a gente vai ver aqui no terceiro parágrafo aqui da página 34, na segunda coluna, que diz o seguinte:
Como demonstração de sua graça superabundante, Deus não apenas redime a igreja, mas faz dela sua cooperadora na expansão do seu reino, dando-lhe a missão de proclamar o Evangelho redentor a todas as nações. Fazer missão, portanto, é um dever, mas também um glorioso privilégio. O que acontece? Deus não só redimiu a igreja, mas também fez dela cooperadora dele na pregação do Evangelho. A igreja agora, ela faz parte, ela é cooperadora na pregação do Evangelho. Porque imagina que Jesus ressuscitou, ele poderia ter aparecido lá para César, poderia ter aparecido para aqueles judeus que o crucificaram, falando aqui, ó, eu ressuscitei. Mas ele aparece por um grupo de homens que criam nele, e incumbe esses homens a pregar o Evangelho. Então, cabe a nós pregar o Evangelho. Tanto que o anjo, quando aparece para Cornélio, ele fala, Cornélio, vá buscar Pedro, que ele vai te trazer a palavra, na verdade. O anjo não prega para Cornélio, ele apenas explica, fala, Cornélio, vá lá e mande buscar Pedro, para que o homem pregue a você a palavra. Porque cabe ao homem, cabe a mim e a você pregar a palavra de Deus. Então, a nossa missão na terra é glorificar a Deus e pregar a palavra dele. Por isso que o anjo não chegou para Cornélio e pregou. A gente falou, Cornélio, vai lá e faz, traga o homem que vai te trazer a palavra da verdade, que vai libertar a sua família. Voltando aqui a falar do pecado, o pecado deixou a sua consequência em toda a criação. Toda a criação carrega a mancha do pecado, até mesmo a terra foi amaldiçoada. Lá no Éden, quando o homem come do fruto proibido, até mesmo a terra é amaldiçoada. Até mesmo a terra que antes tinha facilidade de plantação, agora ela é amaldiçoada, e agora o homem iria suar a camisa, né, para conseguir o seu sustento. Quando a obra de Cristo se completar, todos que confessam. Tem como fechar para mim? O cara ligou para mim uma vez, acho que não vai sair não. Quando a obra de Cristo se completar, todos que confessam a Cristo como Senhor e Salvador serão redimidos, até mesmo a natureza será redimida. A gente vê isso lá em Romanos, capítulo 8, versículo 19. Não, a gente não vai ler agora não, mas pode anotar aí para ler em casa. Que até mesmo a natureza será redimida quando Cristo voltar. Cristo, lá na página 35, diz o seguinte: Cristo é Criador e Redentor de todas as coisas, fazendo a paz por meio da cruz. Ele garantiu o cumprimento da obra da redenção, que será completada no dia de sua volta, quando serão reconciliadas com ele mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E também aqui está o Colossenses 1, do 15 ao 20. Vocês podem ler em casa também. Fechando aqui o tópico 1, o último parágrafo. Na primeira coluna da página 35, diz o seguinte: como vemos, a redenção começa em Cristo, é realizada por Cristo e aponta para Cristo. Então a redenção começa com Deus, é realizada por Deus e aponta para Deus. O ofendido desce para restabelecer a comunhão com o ofensor. É dele que vem a nossa restauração, não de nós para ele, né? Cristo é bem claro. Aqui no tópico 2 diz o seguinte: as atividades das missões transculturais. Aqui ele vai falar qual é a atividade da igreja missionária, como a igreja missionária deve agir no mundo. A primeira atividade é a evangelização. Evangelizar significa 4 coisas. A primeira coisa é anunciar a boa nova daquilo que Deus prometeu e realizou por meio de Cristo. Então, a primeira atividade na evangelização é anunciar a boa nova. O segundo item do significado de evangelizar é que Deus criou o mundo. Evangelizar é anunciar que Deus criou o mundo, agiu para salvá-lo das consequências geradas pelo pecado humano
e pelo mal satânico. O terceiro item de enunciar o Evangelho é que Deus fez, da pregação do Evangelho, é que Deus fez isso por meio do seu Filho Jesus de Nazaré, que veio para cumprir a promessa de Deus a Israel, e que como Messias designado por Deus, morreu por nossos pecados e foi trazido de volta à vida pelo poder de Deus. O terceiro item do significado de evangelizar, o quarto item, perdão, é que esse mesmo Jesus é agora o Senhor que ascendeu ao céu, que voltará como juiz e rei para reivindicar sua herança com a humanidade redimida na nova criação. Então é você pregar essas quatro verdades, né? Que consiste basicamente, esse é o fundamento do anúncio do Evangelho, né? São essas quatro verdades. O nome dessa estrutura de pregação do anúncio do Evangelho, essa estrutura básica, se chama querigma. Querigma é o anúncio do nome de Cristo, da vida, da morte e ressurreição, da promessa do reino de Deus através de Jesus Cristo. Então isso é querigma, é uma estrutura de pregação é uma estrutura simples e objetiva, né? Que você trata os assuntos da pregação do Evangelho, né? da promessa, da vinda e do cumprimento da promessa de Cristo, da salvação do homem. Você vai ver essa pregação ali em Atos várias vezes, quando ali você vê, o próprio Pedro, quando pega ali para a família de Cornélio, ele usa essa estrutura de pregação, que é muito objetiva. É aquele enigma. É como se fosse, a gente dá na escola bíblica das crianças, o plano da salvação, que é a estrutura de como Deus amou o mundo, como um homem pecou, como Deus enviou o seu Filho para redimir a humanidade, como essa redenção foi feita na cruz, e como ele ressuscitou e que ele voltará para cumprir a promessa. Então, basicamente, é o plano da salvação que a gente dá para as crianças. É chamado de querigma, essa estrutura do plano da salvação, né? E é uma estrutura muito objetiva para pregar o Evangelho para quem não conhece. Você consegue abarcar muitos assuntos, de forma muito objetiva e simples. É o que Pedro faz ali na família de Cornélio quando ele prega para eles. O Evangelho deve ser pregado na língua nativa de cada povo. É importante também você pregar o Evangelho na língua de cada povo, né? Você vai pregar com inglês e português, com espanhol e inglês. Então você tem que pregar na língua daquele homem, daquele povo. A palavra deve ser pregada de forma simples e objetiva, pois nem todos conseguirão entender a palavra dita de forma rebuscada. Eu não posso usar aqui termos rebuscados que nem todos vão conseguir compreender. Então é necessário que quando você for pregar o Evangelho, você seja simples, seja objetivo, seja claro, não queira mostrar que você é erudito, sabe muito, você pregar de forma simplificada, né? Pegar a verdade de forma simples. Logo, o missionário deve aprender não só o dialeto do povo, mas também a forma de falar e se expressar daquele povo, que aquele povo utiliza. Então, não só quando você vai pregar para alguém, você não deve só aprender a língua daquela pessoa, mas também a forma que aquela pessoa fala. No próprio Brasil, há muitas formas de falar, né? De linguagem, de se expressar. Então, cabe a nós, como evangelistas, como missionários, aprender como um certo povo se expressa. O Brasil é composto de 26 estados no Distrito Federal. E cada estado tem a sua particularidade. Então, cabe a gente, como cristão, aprender cada particularidade quando for pregar para alguém. Para conseguir pregar de acordo com como aquela pessoa vai conseguir entender, né? Então, a gente tem que ter esse esforço. O próprio Paulo fala que ele faz isso, né? Que ele vai se adaptando às regiões na qual ele vai pregar, né? Claro, você tem que ter consciência, né? Não é você fazer qualquer coisa, né? Você se adaptar àquela circunstância. Sem abandonar a prudência, lógico. Agora, a segunda atividade da igreja é o ensino. Vamos lá, página 35, na segunda coluna, o item B, chamado ensino. O ensino das escrituras bíblicas faz parte do trabalho missionário. A gente vê isso lá em Mateus 28, 20, que Jesus fala para
E, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a pessoa agora ela foi batizada, ela aceitou Jesus. Depois Jesus continua, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então cabe ao cristão também, não só pregar, mas também ensinar a palavra. Ensinar a palavra. Vamos continuar com a leitura da apostila. Os que abraçaram o Evangelho anunciado precisam aprender a viver em obediência a Cristo. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a conversão não é o fim do trabalho missionário, mas o começo. Tendo sido alcançada pela igreja e pela graça, os novos convertidos precisam aprender a viver segundo a vontade de Deus. Então, quando o teu irmão, quando o teu vizinho, quando o seu amigo se converte, esse não é o final do seu ministério. Agora ele está com graças a Deus. Não, agora começa um novo ministério, que é o ministério do ensino. Quando você se converte, você não aprende a palavra de um para o outro. Você vai ter que aprender, estudar. Então, cabe a você que já está mais antigo na fé, passar a palavra de Deus para o irmão, passar para aprender o que é o pecado, o que pode e o que não pode, o que é perdão, o que é salvação, o que é graça, o que é adoração, como ele deve trabalhar, como ele deve se relacionar com as pessoas, e também as questões contemporâneas que vão surgindo conforme a sociedade vai avançando, né? Então, quando a pessoa se converte, ali começa um novo trabalho, que é o trabalho do ensino. A igreja não pode abandonar esse trabalho, muitas vezes é o que acontece. Às vezes o irmão se converte, aí você vai lá e deixa o irmão lá, vai lá, você dá um abraço nele e continua orando por ele, mas para de ensinar ele a verdade. E aquele irmão, ele vai ser ensinado por uma outra pessoa que às vezes não tem o mesmo entendimento bíblico que você e vai aprender errado. E vai ter uma fé baseada em falsas premissas, que não a palavra, entende? Então cabe a gente que está evangelizando também buscar ensinar a verdade para os irmãos convertidos, porque ninguém nasce sabendo tudo sobre Bíblia, sobre a palavra. E ensinar é uma atividade árdua e demorada. Ensinar demora. Ensinar é uma atividade que vai demorar. Exatamente como uma criança. O novo convertido é uma criança que vai nascer, que vai crescendo ali e tendo maturidade conforme ele vai aprendendo da palavra. E demora, né? É uma atividade que custa tempo e trabalho, né? E dedicação. Os próprios apóstolos, eles foram ensinados ali durante 3 anos com Jesus ali, no íntimo de Jesus ali, foram preparados para depois ali ir pregar o Evangelho. Então, tem essa necessidade de formar discípulos, né? Você discipular o novo convertido. Está frio? Terceiro, o item C da atividade da igreja missionária é a formação de igrejas autóctones. Isso aqui eu nunca nem ouvi falar desse termo, para mim é novo. Eu aprendi aqui, lendo essa apostila, que é muito interessante e é muito necessário, né? Vamos lá. Página 36. Item 5. O seguinte, a igreja autóctone é aquela formada pelo povo entre o qual o missionário realiza o seu trabalho. O objetivo do missionário não pode ser aproximar ao máximo os usos e costumes das pessoas, às quais se dirige, dos seus próprios usos e costumes, mas ensina-nos a abraçar sua cultura, avaliando-a e valorizando-a segundo os princípios da Escritura. Então, o papel do missionário não é você mudar a cultura de um povo, não é você obrigar o povo a seguir os seus costumes, não é você falar, para você estar na igreja, você tem que estar sendo gravata. Não, é você ensinar o povo a abraçar a própria cultura, porque a cultura em si não é pecaminosa. Então o povo tem que abraçar a própria cultura e avaliar o que é bom e o que é ruim. Claro que toda cultura vai ter o que é ruim também, e vai ter o que é bom. Então não é você fazer muda tudo aqui e passa a viver conforme a gente vive. Foi o que a igreja fez durante muito tempo, quando ela tentou ocidentalizar, se pronunciar, o Oriente, tentou ali obrigar um certo povo a viver de acordo com o costume do Ocidente. Então, para o missionário é você ensinar aquele povo a abraçar a cultura e avaliar dentro da escritura o que é bom e o que é ruim, entendeu? Não a pessoa simplesmente largar a forma dela de
a forma dela expressar a sua etnia, a sua cultura, a sua raça. Então aqui eu escrevi. Os europeus fizeram também aqui. Fizeram. Sim, quando eles vieram, os índios. Trouxeram muito do seu culto e foi tirado Sim. de nós, né? Os povos da América. Isso. E a minha mãe, quando ela foi fazer uma missão agora numa tribo indígena, lá na Bahia, e ela falou que antes dela pegar, antes deles fazerem o trabalho, primeiro eles tiveram que aprender ali, tiveram um dia ali de aprendizados, como da cultura daquele povo, e para depois vocês aprender a respeitar aquela cultura, respeitar a forma de falar, usar o termo certo, para você não falar um termo errado, que ofende a pessoa, entendeu? Então tudo isso é necessário para você pregar o evangelho, para você começar com o pé esquerdo, né? Começar ofendendo, falando coisas erradas e tal. Então tem que ter esse trabalho de aprendizado, aprender como a pessoa ela vive, né? E ensinar a pessoa dentro da cultura dela a palavra de Deus. E ela valorizar aquela cultura e também avaliar o que é bom e o que é ruim, né? E é claro que para isso você precisa também estar alicerçado, porque para você também acabar não deixando passar certas coisas que você não pode deixar passar, né? Certas coisas que realmente ofendem a fé cristã. Aí aqui, o livro dá alguns exemplos de como a igreja deve se portar dentro dessa cultura, né? O primeiro exemplo o objetivo não é, está na página 36, o objetivo não é que as pessoas abandonem o vestuário próprio de sua cultura e adotem o vestuário ocidental, mas que usando o vestuário que lhe é próprio, reconheçam Jesus como seu Senhor e Salvador e se vistam com a descrição que convém aos santos de Deus. O objetivo, então, ele fala ali da vestimenta, né, que é um grande problema que a gente também tem na igreja, né, essa lista de vestimenta e tal, mas o objetivo não é você mudar a forma, o estilo da pessoa, mas sim você respeitar o estilo dela e ensinar ela a ter a descrição cristã. Dentro do estilo dela, dentro da cultura, da forma dela se vestir, ela tem uma certa descrição cristã, né? Um certo pudor. Aí o segundo exemplo, o objetivo não é fazer com que adotem práticas gastronômicas ocidentais, mas que mantendo a gastronomia de sua própria cultura, comam e bebam para a glória de Deus. Então não é você fazer com que a pessoa pare de comer o que ela come, foi o que Pedro fez, o exemplo de Pedro, né, quando Deus manda ele sacrificar e comer, ele fala que não, que aquilo era impuro, que ele não poderia comer, ele fala, Senhor, como poderia eu comer, né? Tipo assim, mas aí tem uma contradição, né? Porque ele meio que pensando no Pedro, né? Ele fala, não posso comer isso aqui não, porque isso aqui é impuro. Deus vai lá e explica para ele passa a entender, né? Que isso não tinha nada a ver. Isso era algo, não é que a lei mudou. Pedro não entende que a lei se cumpre em Cristo Jesus, a lei se cumpriu lá. Em Cristo Jesus, Jesus agora ele é o pleno cumprimento da lei, né? As leis, aquelas leis, as leis cerimoniais da época, eram para fazer realmente distinção entre o povo judeu e o povo pagão, para que o povo judeu entendesse que era certo e que era errado. Então Pedro tinha esse resquício de religiosidade, né? Que ele precisava abandonar. O terceiro exemplo mesmo no caso em que adotarem alguma prática estrangeira, como o uso de paletó e gravata em um país tropical, é importante que saibam que isso é apenas um costume adotado, não uma prática indispensável ao seu testemunho cristão. Então, mesmo que uma igreja lá em outro país, ela adote a prática que a gente tem de usar um paletó, uma roupa social, né, no culto, tem que entender que isso aqui é apenas uma prática cultural. E essa é a nossa cultura também. Não é algo que é indispensável para a nossa fé. Entendeu? Uma coisa que eu vejo muito a galera fazendo é que na hora de você pegar o evangelho, você queria ser um personal style. Você queria falar como a pessoa deve vestir, deve comer, deve andar, como a pessoa deve falar, em que ela deve trabalhar. Você quer mudar a vida dela toda. E tipo assim, você não tem transformação, tem mudança. A pessoa se muda externamente. Ela passa a se vestir de uma forma diferente, mas ela não é transformada. A pessoa faz tudo menos pegar o evangelho. Ela esquece do mais importante, que é a palavra que transforma, que é o Espírito Santo que transforma. Então a gente fica muito vezes focado nas coisas superficiais que não são indispensáveis para a nossa fé,
esquece do que é necessário, que é a palavra de Deus. Então, eu diria o seguinte, nós não temos o direito de impor a nossa vontade para uma pessoa, mas temos o dever de apresentar a vontade de Deus. Então, nós não temos o direito de impor a nossa forma de vestir, de falar para uma pessoa, mas temos o dever de falar a vontade de Deus, de apresentar a palavra, a escritura para aquela pessoa. O resto, a pessoa vai, conforme o tempo, ela vai aprendendo. A pessoa que está usando uma roupa sem pudor, um dia, ela aceita Jesus, ela vai de um dia para o outro mudar a vestimenta dela, ela vai aprender na caminhada cristã, é uma caminhada. E é um caminho que a gente vai aprendendo, largando certos costumes que ofendem a Cristo e vai melhorando. Então, o nosso papel não é ficar aí pregando, sendo personagem da pessoa, não. É você levar o Evangelho. O Evangelho vai transformando e conforme a pessoa vai aprendendo, né? O quarto dever da igreja missionária é a tradução da palavra. Lá diz o seguinte, o item D, da página 36. Há uma grande independência entre a tradução da Bíblia e as demais atividades missionárias. Não há como falar de discipulado ou plantação de igreja entre um povo não alcançado, por exemplo, se a Escritura não estiver traduzida na língua do povo não alcançado. Então a igreja precisa traduzir a palavra. E aqui a apostila traz um dado bem interessante, que fala que mais de 180 milhões de pessoas não tem nenhum versículo traduzido na língua materna. Então há muita gente ainda sem a palavra de Deus traduzida. A tradução da Bíblia começa lá em 1500, lá com Martinho Lutero, lá, quando surge a igreja protestante, e até hoje a Bíblia vem sendo traduzida para várias línguas e povos. Até aquela época não era traduzida para todas as línguas. E ainda assim há um trabalho ainda árduo a se percorrer, é um caminho muito longo a se percorrer, que fala que 180 milhões não tem a Bíblia traduzida na sua língua, e fala que o número de idiomas em que a tradução da Bíblia ainda existe é de 1.650 idiomas diferentes, e também traz um dado do Brasil, aqui no livro traz. No Brasil, de um total de 344 etnias indígenas, temos 94 que são isoladas ou necessitam de mais pesquisa. Dentre os 250 povos conhecidos, apenas 6 têm a Bíblia completa, 39 têm um Novo Testamento completo e alguns povos possuem apenas pequenas porções da Bíblia. Então, no próprio Brasil, há muitos povos que ainda não têm a Bíblia traduzida na sua própria língua, na sua própria etnia, porque cada tribo indígena ela vai ter um dialeto diferente, uma língua, uma forma de se comunicar diferente. Então também é necessário para a igreja também traduzir a palavra, né? Esse é o papel da igreja. Eu vou um pouco mais além. Não só traduzir a palavra, mas também como alfabetizar as pessoas. Também há muitas pessoas que não são nem alfabetizadas, não conseguem ler a palavra porque não são alfabetizadas. E é o papel da igreja, a igreja tem o papel também de ensinar. Lembra que eu falei que era... lembra que o livro fala que é o item B, tem o ensino? Cabe também a igreja ensinar, também alfabetizar as pessoas. A escola pública, a educação pública, a educação universal, ela começa na igreja, a educação dos povos. Só que conforme o tempo foi passando, as grandes universidades cristãs, Harvard, Princeton, foram fundadas por igrejas. Só que a igreja, ela passou... Pode abrir para mim, tem uma galera tá achando que não pode entrar, eu acho, ali fora. Só que a igreja passou a abandonar essa área do ensino. E aí a escola, a universidade passou a ser um lugar tomado para um outro tipo de pensamento. Porque a igreja abandonou esses lugares. Eu tenho um livro que eu comprei aqui na igreja uma vez, um missionário que veio aqui, falando de missões, né? O missionário Charles, ele até, acho que ele me deu esse livro. Que diz, o tema é o seguinte: quem controla a escola controla o mundo. Então, tipo assim, a igreja antes, ela fundou as grandes escolas, ela fundou as grandes universidades, ela abandonou esse lugar. Quando ela abandona, ela para de criar pensadores teológicos, né? E fica essa loucura que é hoje. As escolas, as universidades e tal, sem nenhum rigor bíblico.
totalmente abandonadas pela igreja. Vamos na conclusão para terminar, está já na hora já. A missão é centrada, a conclusão é o seguinte: a missão é centrada em Deus. Ele é o começo, o meio e o fim. Ele é proativo na salvação. Ele é quem toma a iniciativa de ir ao encontro do pecador, de enviar o seu filho para realizar a obra de redenção, de enviar missionário e evangelistas. Então a missão é centrada em Deus, é Ele que faz tudo, é Ele que se reconcilia com o povo, é Ele que traz reconciliação ao povo, né? É o ofendido que buscou reconciliação, é o Criador que buscou reconciliar-se com a criatura. Vamos lá. Chegando ao seu campo missionário, os missionários devem dedicar-se à evangelização, ao ensino e à busca de meios para que a Bíblia seja traduzida para a língua do povo a ser alcançado, para que os novos convertidos sejam discipulados na palavra de Deus. Esse é o trabalho que a igreja realizará até o retorno de Cristo. Então aqui ele fala qual é o trabalho da igreja: é pregar o Evangelho, é ensinar o Evangelho, é criar igrejas autoctones, né? Como Paulo fazia. Paulo ia para uma cidade, criava uma igreja e deixava aquela igreja sob a responsabilidade daquele povo. Pegava o irmão que estava mais firme na fé e ia para outra cidade. Então é você fazer esse trabalho, é você pregar, você ensinar, também traduzir a Bíblia de acordo com aquela língua daquele povo, né? É buscar meios para a tradução da palavra. Eu acho que é isso. Alguém tem uma dúvida, alguém tem uma ponderação a falar? Algo a dizer? Não? Então a gente vai. Também aqui tem algumas aplicações aqui. Aqui fala para a gente valorizar o trabalho da primeira aplicação é: seja como aluno, como professor, valorize o trabalho da escola dominical. Você valorizar esse trabalho de ensino da escola dominical, você não só valorizar, mas frequentar, para você orar também por missionários transculturais, espalhados pelo mundo. Não só orar, mas também colaborar financeiramente, né? Esse é um trabalho que precisa de dinheiro para ser feito, para que o missionário possa viajar para esses lugares. Não só orar, mas também contribuir financeiramente. E também para você contribuir com a tradução da palavra. Aqui no Brasil a gente tem a Sociedade Bíblica do Brasil, né? que é o local que traduz a Bíblia, que também faz Bíblias, né? Então o pastor aqui já comprou várias Bíblias aqui a R$1 nesse lugar lá. Então você vai contribuir com essa instituição financeiramente para que a gente possa continuar traduzindo a Bíblia e disseminando o Evangelho, né? Através da palavra. Eu acho que é isso. Ninguém tem nada a dizer, né? Então vamos orar para terminar. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Pai, pela palavra que nos foi dada aqui hoje, Pai, que eu possa ter sido feito entendido, Pai querido, Pai amado, Senhor. Sua palavra, Pai, tenha sido, Pai, pregada no coração dos meus irmãos, Pai querido, Pai amado, Senhor. Vamos aprender, Pai, a ser verdadeiros missionários, Pai, entender o nosso chamado, Pai, pregar o Evangelho, Pai, a todo o povo de iluminação, Pai. Aprender a não fazer acepção de pessoas, Pai, entender que todos, Pai, querido, Pai amado, são alvo de Cristo, Pai. Todos, Pai, precisam de salvação, Pai, inclusive a gente, Pai. Pai, possamos, Pai, querido, Pai amado, nos dedicar cada vez mais para as Escrituras, Pai, para aprender mais da Tua palavra, Pai. Pai, para sermos discípulos, Pai. Discipuladores, Pai querido, Pai amado, precisamos ser discípulos antes, Pai, aprender um pouco mais da Tua palavra cada vez mais, Pai. Somos gratos, Pai, por esse momento, Pai, de aprendizado, Pai. Louvado e bendito seja o seu nome em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.